Vamos para a palavra de Deus. Irmãos, assim, quando a gente pensa no evangelista, se você fosse desenhar um evangelista em pleno ofício, talvez fosse alguém em cima de uma caixa, na praça ou na rodoviária. Uma vez eu fui a Portugal e eu conheci uns irmãos que operavam desse jeito lá e, cara, se você nunca subiu numa caixa para pregar na praça, é porque você ainda não foi batizado no evangelista. Sabe, o que a gente entende por evangelista é alguém, de certa forma, falando para quem passa na rua, falando, não perde uma ocasião, falando na padaria, falando na academia, falando no colégio, no trabalho. E eu creio que isso é muito válido, amém? Isso é muito válido. Mas o que eu senti nesses tempos agora, quando tudo afunilou, esse ano foi bem louco, foi um ano doido, né? Eu senti Deus, de certa forma, mandando a gente mirar melhor. O que é que eu quero dizer com isso? Eu creio que não é tempo de simplesmente você pegar uma metralhadora, fechar o olho e sentar o dedo para ver se acerta no alvo. É tempo de você pegar um fuzil e aprender a dar um tiro que acerte o alvo. Estou falando de matar ninguém não, estou falando um alvo inanimado, amém? É como se não fosse o tempo de você ser como a polícia que sai do camburão fazendo ronda na cidade, procurando uma ocasião, mas você ser como um bombeiro que está dentro do quartel, prontinho, só esperando o sinal tocar para você ir direto na missão. Você consegue entender? Deus está, de certa forma, nos mostrando alvos e nos falando para atacar diretamente o alvo. Por quê? Porque no caminho muitas surpresas acontecerão. Quando você sai para uma missão, o caminho da missão, ele é tão interessante como a conclusão da missão. As pessoas que você encontra no caminho, as situações que acontecem, às vezes são tão ou mais excitantes, empolgantes, digamos assim, do que simplesmente a conclusão. Mas esse texto de Mateus 28, quando Jesus nos dá a grande comissão, eu não sei, eu li ele de um jeito diferente. E eu percebi que Jesus, a grande comissão, não é simplesmente para você sair dando tiro para todo lado. Ide por todas as nações e façam discípulos. Quantos entendem que um discípulo é diferente? Que um discípulo é alguém que foi experimentado, um discípulo é alguém que se dedicou, um discípulo é alguém que andou junto de tal forma que você pode enviá-lo no seu lugar. Paulo mesmo fala isso. Em alguma das cartas que ele diz ao Coríntios, eu não sei se é a primeira ou a segunda, eu sou meio ruim de endereço, mas eu sei que está lá. Depois ele dá uma escovada na igreja de Corinto. Ele diz: irmãos, eu não falo essas coisas para constranger vocês, mas eu falo como um pai para os seus filhos. Ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E é interessante que depois dessa frase famosa de Paulo, ele diz: por essa razão eu vos enviei o meu filho Timóteo, para ele vos lembrar dos meus caminhos no Senhor. Cara, pensa no que é um discípulo fiel, que ele pode enviar Timóteo no lugar dele, porque o jeito de Timóteo viver vai lembrar as pessoas como é que Paulo vive. Ou seja, um discípulo é alguém diferente. E Jesus nos chamou para encontrar esses discípulos. Amém? Façam discípulos de todas as nações. Eu acho interessante a forma como Jesus disse que nós faríamos discípulos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, não é simples. O problema é que a religião muitas vezes sai por aí dando ordens para as pessoas, cobrando gente que nem conhece a Jesus a viver de uma forma que agrade o Senhor. Calma, a gente precisa primeiro apresentar Jesus para as pessoas. Mas não é sair por aí dando ordens para as pessoas aprenderem. Ele diz: ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ordenado. Ou seja, é uma ordem para vocês. Vocês que andam comigo têm os meus mandamentos. Enquanto vocês andam me obedecendo radicalmente, as pessoas vão aprender, ou seja, vocês vão ensiná-las, elas vão aprender a guardar o que é uma ordem para vocês. Ou seja, pelo exemplo, eles vão se tornar discípulos. Ensinar com o nosso modo de viver. Sabe aquela parábola do semeador? Ela fala comigo de uma forma especial.
Porque a parábola, Jesus começa dizendo, então, o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu para semear. E fala das sementes que foram caindo pelo caminho. Umas caíram à beira do caminho, caíram no terreno rochoso, e veio o sol e queimou aqui. Outras caíram no caminho, mas não tinha muita raiz, começaram a nascer, vieram as aves do céu e tiraram. Outras nasceram, mas aí vieram os espinhos e começaram a sufocar. Até que as sementes encontraram boa terra, e essa produziu muito fruto. Amém? Esse texto também falou diferente comigo. Por um simples detalhe, diz: o semeador saiu para semear. Repete comigo, o semeador saiu para semear. Eu não sei como é a região aqui, se tem muitas plantações, eu creio que, enfim, aqui as coisas nascem sozinhas, né? É uma terra muito boa, já está tudo nascendo aí. Mas você concorda comigo que não basta uma terra ser boa e você chegar e jogar semente de qualquer jeito. É preciso preparar uma terra. Amém? O semeador, ele não saiu para desperdiçar sementes. Algumas caíram pelo caminho, mas esse não era o alvo da sua missão. Ele saiu para semear, ou seja, ele saiu de encontro a uma boa terra. No caminho, algumas coisas aconteceram. O que acontece no caminho pode dar bom, pode não dar tão bom assim. Mas quando a boa semente encontra a boa terra, esse é o alvo da missão. Sabe, de uma forma sustentável, é tempo da gente pegar a nossa energia e focar naquilo que o céu está dizendo. Irmãos, eu tenho tido a graça de poder ministrar para muitos jovens. E eu amo as questões que mais movem o jovem cristão hoje em dia. Qual é o meu chamado? É descobrir em qual área do corpo eu serei atuante. Para que Jesus me chamou? Isso fala de uma inquietação sadia, de uma inquietação santa. Porque o jovem, ele entende que ele não foi chamado simplesmente para sentar na igreja e ficar ouvindo palavra. Isso faz parte, isso é o treinamento. Nosso campo é do lado de fora. Nós temos algo para fazer, amém? Existe um mundo inteiro que Jesus quer alcançar. E eu amo essa questão do jovem. Mas, uma coisa que eu tenho sentido, principalmente nesse ano de 2020, que foi um ano que a gente foi chamado para dentro, é que talvez o nosso primeiro chamado seja para aprender a ouvir a voz de Deus. O primeiro chamado de todos. Você vai perceber que a igreja primitiva, antes de sair fazendo e acontecendo, eles ficaram reunidos, como Jesus ordenou, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então, quando o Espírito Santo veio, o Espírito Santo começou a dar a missão específica para cada um. Faz isso, vai ali, não vai ali, agora vai ali. Existiram lugares em que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho. Por quê? Porque Deus tinha uma prioridade que era determinada localidade. Até que ele, num sonho, vê um varão macedônio que diz: passa para cá e ajuda-nos. Ou seja, ouvir a voz de Deus é a primeira coisa que você precisa buscar. Porque é o próprio Deus que vai te mostrar qual é a boa terra que Ele preparou. Sabe, meus companheiros de ministério, meus amigos na fé, meus irmãos na fé, meus amigos que, enfim, estão na atividade, a gente concorda que esse foi um tempo extremamente ímpar, algo que nunca aconteceu na história. E é muito bom você, através daquelas lives que aconteceram o tempo inteiro, a gente conversar uns com os outros e perceber, cara, aquilo que eu achava que era uma viagem, não é Deus falando, porque Ele fala um pouco contigo, Ele fala um pouco com o outro, e aí você junta com o outro, pegam peças do quebra-cabeça e vão tendo um entendimento mais completo a respeito do que é que Deus está querendo para esse tempo. Ou seja, Deus está falando com a sua igreja de uma maneira especial, amém? Mas a gente precisa perceber também e ser humilde. Eu vou usar essa palavra. Nós cristãos, precisamos ser humildes para entender que não é só a igreja que está ouvindo Deus num tempo como esse, não. Pessoas que não conhecem a Deus estão ouvindo Deus falar. Ou quantos nunca ouviram aqueles testemunhos de missionários que estão no Oriente Médio? Que, Jesus aparece para os caras e dá um endereço e os caras vão e batem naquela casa e é uma igreja que está escondida dentro daquela casa. Sabe, isso acontece o tempo inteiro. Vou dar um exemplo para vocês. Nessa pandemia, tinha um programa de TV que me procurava há algum tempo
e eu meio que me esquivava, eu não me sentia muito à vontade. Até que eu falei, ok, eu vou, e tinha marcado para o dia 18 de março. No dia 17 de março, tudo parou. E aí, ficou para frente. E aí eles empurraram a data até que deu um certo dia lá, que era o dia que eles estavam abrindo para a gravação, e um monte de coisa tinha acontecido na minha vida, eu tinha me reconciliado com um grande amigo meu, tinha uma música minha saindo naquele tempo, e eu fui para aquele programa, foi um alinhamento de planetas, digamos assim, foi muito no alvo. E naquela entrevista, o cara parecia um pastor de jovens me entrevistando, porque ele foi extremamente gentil, educado, um programa que tem um viés humorístico, não fizeram piada com a minha cara, o cara me deu a oportunidade de pregar o evangelho rasgadamente. E eu me lembro que o meu filho, eu tenho um filho que tem 28 anos, ele virou para mim e falou, pai, essa foi a primeira entrevista que eu vi, que ninguém falou mal, que não teve uma crítica. Que eu falei, e que interessante, eu só falei de Jesus do começo ao fim da entrevista. Sabe o que é que eu percebo? Cara, as pessoas estão querendo Jesus. Eu preciso ter humildade para reconhecer que essa boa semente que Ele me deu pelo som da sua voz, ela tem um endereço. E esse endereço é uma boa terra que Ele mesmo está preparando. Irmãos, eu não sei se você já teve a experiência de pregar à torta e à direito e algumas pessoas aceitarem Jesus. É fantástico. Agora, quando você tem a experiência de falar de Jesus para alguém com quem Jesus já começou a falar, sabe aquele momento que tipo assim, você fala, Jesus te ama, e a pessoa chora? Sabe por quê? Porque aquela pessoa estava de repente de manhã se perguntando, será que Jesus me ama? É o Senhor instigando. Eu quando tive, o Isaías contou que a gente surfou junto no Havaí. A primeira vez que eu fui para o Havaí, eu me conectei com algumas igrejas havaianas. E eu pude ouvir algumas histórias a respeito do Evangelho no Havaí. E uma delas, eu não sei se é verídica ou não, no mínimo é baseada em fatos reais, foi a história que eu ouvi dos pastores de lá, é que um dos reis havaianos tinha o seu vidente lá, e esse vidente teve um sonho, e nesse sonho era dito para ele que eles precisavam depor os deuses do Havaí, porque estava chegando um novo Deus, e esse seria o Deus deles. O vidente falou isso para o rei falou, tá bom, vamos ver o que isso quer dizer. Nessa época, e o sonho tinha alguns detalhes, o sonho é o seguinte, esse novo Deus ia chegar numa tal praia, que tinha uma pedra, e ele ia chegar dentro de uma caixa preta. Esse era o sonho que o vidente do rei teve. Um novo Deus ia chegar em tal praia, onde tinha uma pedra, e ele ia chegar numa caixa preta. Por essa época chegaram os primeiros missionários. E eles chegaram, adivinha em qual praia? Naquela. E dentro de uma caixa preta tinha uma Bíblia. Você percebe que Deus está preparando uma terra? Então Ele envia boa semente para uma boa terra que Ele está preparando. Esse pastor contou para a gente, para a nossa excursão lá, que quando o rei e a sua comitiva deram de encontro com aquela cena, aqueles missionários anunciando um novo Deus, e eles tinham esse livro dentro de uma caixa preta e chegaram naquela praia, eles aceitaram Jesus imediatamente. Eles só falaram, nos explica isso daí porque a gente já estava esperando. Tipo, as ilhas se converteram assim, era uma ordem do rei, esse é o novo Deus que a gente estava esperando, esse é o nosso Deus daqui para frente. Você percebe que quando Deus está falando com alguém, você chegar com a boa semente é você chegar numa boa terra. Ou seja, é o semeador que sai para semear. Algumas vão cair pelo caminho. Tudo bem. Pode até que dê alguns bons frutos pelo caminho. Mas aquela que encontrar a boa terra, meu irmão, essa vai virar uma grande de uma floresta. Amém? Porque é algo que Deus está marcando no tempo. Existe uma estação parecida com isso que eu estou falando, que acontece a partir de Atos 9. E eu acho ela fantástica, porque é quando o apóstolo Paulo, né, ainda chamado pelo nome de Saulo, ainda chamado, a forma hebreia de chamar o seu nome, ele está respirando morte e ofensa contra os discípulos do Senhor. Ele pega a carta da sinagoga de Jerusalém para ir até Damasco e prender aqueles que eram do caminho, ou seja, os cristãos.
E ele está no caminho e de repente ele tem um encontro com a glória de Deus. Segundo o seu testemunho, uma luz resplandeceu no céu, que ofuscou o sol. E dessa luz uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então Saulo responde para aquela voz que dizia, e eu acho fantástico o que ele diz para aquela voz. Ele diz: quem és tu, Senhor? Repete comigo: quem és tu, Senhor? Cara, isso não te choca? Porque olha só, esse cara estudou Deus a vida inteira, através das escolas dos fariseus. Esse cara amava a Deus. Ele só nunca tinha tido um encontro com Deus. Amém? De repente, no meio do caminho, ele tem um encontro com o Deus que ele estudou a vida inteira. E Deus está chamando ele pelo nome. E ele sabe que é Deus que está falando com ele, mas ele reconhece que não sabe quem Deus é. Quem és tu, Senhor? Eu estou pronto para aprender tudo de novo. Cara, isso é lindo. E aí, aquela voz diz para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Cara, esse persegue, ele pode até ter um duplo sentido, né? Eu sou Jesus a quem você persegue, ou seja, você está tentando me prender, ou seja, também, você me persegue, você tem me buscado. Se você só não me conhece, mas você vai me conhecer. Sabe, você me persegue. Eu persigo o Senhor, amém? Eu imagino a crise que se instaurou no coração daquele cara. Mas agora Jesus diz para ele: mas vai, entra na cidade, e lá te dirão o que convém fazer. Irmãos, você não concorda comigo que Jesus podia dizer para ele exatamente o que fazer? Jesus disse: entra na cidade e espera, porque alguém vai te dizer o que fazer. Ou seja, a igreja tem uma obra para fazer, amém? Jesus pode fazer sozinho, mas Ele quer que a sua igreja faça. Amém? Diz a Bíblia que naquela cidade tinha um discípulo chamado Ananias. Então Jesus aparece para Ananias numa visão e diz: Ananias? E Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. Diz assim comigo: eis-me aqui, Senhor. Cara, eis-me aqui é fantástico. Eu amo os eis-me aqui da Bíblia. Porque o eis-me aqui, ele não só fala de prontidão, ele fala da consciência de onde você está. Eu posso usar eis-me aqui para dizer estou pronto para ir, ou eu posso também usar eis-me aqui dizendo eu sei onde eu estou. Eis-me aqui. Ou seja, o eis-me aqui mais famoso que tem é o de Isaías. Quando ele... Então, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Esse cara está no templo, e ele viu a glória de Deus invadindo o templo. Ele viu o céu descendo na terra. Ou seja, a coisa está misturada. Deus está no seu trono e o trono de Deus está no céu, mas naquela hora o céu está invadindo o lugar onde ele está. A roupa de Deus está enchendo o lugar físico. A coisa misturou, amém? As orlas do seu manto enchiam o templo, os serafins voavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aí olha só, ele está vendo o que está acontecendo na glória, mas ele fala: então os umbrais das portas se moveram, ou seja, o lugar que ele está, se moveram com a voz do que clamava. Cara, a terra está reagindo ao céu, o céu está descendo na terra, a coisa está misturando, a porta está se movendo por causa da voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele está achando que vai morrer, mas nessa hora um dos serafins para o que está fazendo, tira uma brasa do altar com uma tenaz, voa até ele, toca na sua boca e diz: vê, o teu pecado foi perdoado e purificada a tua iniquidade. Depois disso, repete comigo: depois disso, ouvi a voz do Senhor. Quando você é transformado, o ouvido. Agora esse homem está ouvindo Deus. Depois disso ouvi a voz do Senhor. Olha o que o Senhor dizia: quem enviarei? Olha o migué do Senhor: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Você concorda que Deus não envia um cara daqui para lá?
Ele primeiro chama e ele envia daqui para onde ele quiser. Quem enviarei? Ou seja, Deus primeiro chamou Isaías. Quem enviarei daqui? E Isaías diz: eis-me aqui. A consciência de que você vive na presença de Deus, esse é o lugar onde você ouve a voz do Senhor. E quando você ouve a voz do Senhor, meu amigo, você tem endereço. A tua mensagem tem um foco. O que Deus chamou Isaías para fazer, por exemplo, era bem louco, porque Deus chamou Isaías para ser um pregador ruim. Tipo, vai e prega para ninguém entender. Tipo, se fosse nos dias de hoje, era aquele cara que está pregando, você levanta e sai andando, você fala, não entendo nada que esse cara está falando. Essa era a missão dele. Se ele não ouve a voz de Deus falando com ele o que fazer, ele poderia fazer uma coisa até bem intencionada. Ou seja, eis-me aqui, fala da presença. Volta para Ananias. Ananias está lá em Damasco. Jesus aparece para ele e fala: Ananias. E Ananias diz: eis-me aqui, na tua presença e pronto para ir. Amém? Aí olha o que Jesus diz: vai, entra pela rua chamada direita, procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso. Ele está orando e nessa oração ele teve uma visão na qual um homem chamado Ananias entrava, orava por ele e ele recuperava a visão. Tipo, anotou? Olha quanto detalhe. Sabe o que é que Deus falou? Eu já te mostrei para Saulo. Eu já estou preparando a terra. Ele já está te esperando. Ele teve uma visão com você. Irmão, tem alguém tendo uma visão com você nessa hora. Tem alguém esperando você chegar. Tem um povo que está esperando você chegar. Tem um povo que está tendo sonhos estranhos e não sabe Meu, é um nome, é uma pessoa com carregamento de açaí. Amém. Vai lá para casa, irmão. Leva esse carregamento para mim. Deus já estava mostrando Ananias para Saulo antes de convencer Ananias a ir. Tem uma terra sendo preparada. E Ananias, olha isso, cara. Ananias ainda discute com Deus porque ele tem intimidade. Ele fala: Senhor, de muitos tem ouvido a respeito desse homem, de quantos males eles têm feito para os teus santos em Jerusalém. E para cá ele veio com o mesmo intuito. E aí Jesus então diz algo para Ananias que para mim é muito lindo. É como se ele pegasse Ananias pelo ombro, como um amigo, e mostrasse o futuro. Porque quando Deus te fala uma coisa, meu irmão, Ele está te mostrando o futuro. Amém? Ele está te mostrando o que é. Ele não está te dando uma ideia. Ele não está te sugerindo. Ele está te mostrando o que Ele já fez. Ele está te chamando para ter a mesma visão. Ele fala, imagina. Amém? Quando Deus fala, vai, é porque já está feito. Ele está te mostrando o que acontece. Se você crê, você simplesmente vai ver o que Deus já te mostrou. É como se Deus pegasse Ananias pelo ombro e falasse: olha só, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar meu nome perante os gentios. Olha lá ele pregando para os gentios, olha lá ele pregando para os reis dos gentios. E eu vou mostrar para ele quanto ele deve padecer por amor do meu nome. Cara, Ananias, rapidinho se levantou, rua direita, casa de Judas. Tem um Saulo aí, tal de Tarso, está ali, está cego, dentro de um quarto, é ele mesmo. Imagina que você está dentro de um quarto, cego, impactado com a glória de Deus, mas ao mesmo tempo se sentindo o pior do mundo, porque você estava perseguindo o Senhor. Mas você teve uma visão com um cara chamado Ananias, que você não conhece. Esse cara entrava e orava por você, e um milagre acontecia. Olha que louco isso! Jesus te deixou cego, e vem um homem e te cura, tipo... Tá muito doido isso. E você só ouve porque você está cego, e de repente você ouve a porta abrir. A porta abriu e alguém entrou. E esse alguém que entrou diz assim: irmão Saulo, eu sou o Ananias, que Jesus que te apareceu no caminho mostrou. E eu vim aqui para que tu recuperasse a visão e fosse cheio do Espírito Santo. Meu amigo, eu não sei quem teve a experiência mais louca, se foi Ananias ou se foi Saulo. Quem é que teve a experiência mais louca? É o cara que está cego, sonhando com um cara que ele não conhece, de repente esse cara entra? Ou é o cara que está de boa em casa e Deus manda ele ir orar pelo assassino, porque o assassino está esperando por ele? Quem que teve a experiência mais louca? Cara, andar com Jesus é isso.
Amém? Não tem vida chata com Deus. Se você ouve a voz do Senhor, você sabe aonde ir. A tua boa semente tem uma boa terra esperando. E o legal é isso, cara. Assim, como evangelista, a gente sempre pensa, a gente fala evangelismo nos dias de hoje, a gente pensa Billy Graham. Mano, Billy Graham. Todo mundo concorda que o cara dos nossos tempos foi o maior, grande, talvez o maior evangelista dos nossos dias. Lotou estádios no mundo inteiro, aconselhou presidentes dos Estados Unidos, aconselhou a rainha da Inglaterra. Meu, o cara não era qualquer um, amém? O cara ganhou milhares de almas para Cristo. Aí você pensa, cara, esse era um grande evangelista. Aí eu fico pensando, cara, e o cara que ganhou Billy Graham para Jesus? Esse cara tem uma baita pedra na coroa. Sabe, tipo assim, aquele negócio, você gostaria de ter o salário do Michael Jordan? Sim, eu gostaria de ser o cara que paga o salário dele. Né? Tipo assim, o cara que faz o cheque do cara. Calma aí, meu filho. Ananias só aparece aqui na Bíblia, bicho. Só tem o registro de uma alma que esse cara ganhou para Jesus. Só Saulo. O grande evangelista Ananias só ganhou um cara para Jesus. Quem? Saulo, só. Tá bom assim, não tá? Cara, Atos 9. Pensa isso. Eu amo essa liberdade que a gente tem, amém? Porque esse é o nosso Deus, Ele nos faz felizes mesmo, Ele nos deixa empolgados. Mas olha como é interessante, era uma estação que estava aberta para coisa desse jeito. Porque Atos 9 continua com, agora pula para Pedro. E a Bíblia já diz que Pedro ia por toda parte. Tipo assim, enquanto tinha uns caras que eram extremamente focados, Pedro é Pedro pra caramba. Ele é muito Pedro, amém? Pedro ia por toda parte. O texto começa assim, e Pedro indo por toda parte. Parou numa cidade chamada Lida, se não me engano. E lá tinha um homem que estava paralítico há 8 anos, um homem chamado Enéas. E Pedro não aguentou ver esse negócio, Pedro não perde tempo, fala, meu irmão, Enéas, em nome de Jesus Cristo, levanta. E Enéas, o paralítico, levantou. E toda a cidade se converteu por causa disso. Uau! Aí pronto, fala, beleza, acabou a história. Não acabou não. Porque Lida era perto de Jope. E em Jope tinha uma discípula chamada Dorcas, que fazia umas rendas, que era uma mulher de Deus, e ela adoeceu e veio a falecer. Aí os irmãos de Jope, sabendo que Pedro estava em Lida, falou, Pedro, vem aqui dar um consolo para a galera. E aí Pedro vai até Jope para dar um conforto para os irmãos lá, e chega, tá aquela choradeira, as mulheres mostrando, olha as coisas que ela fazia, ela era tão querida. E Pedro, que não aguenta essa lenga-lenga, fala, me deixa sós com o defunto. Ele olha para o defunto e fala, eu não aguento ver um negócio desse. Em nome de Jesus, levanta! Pá! A mulher ressuscitou. É pouca coisa. É um paralítico há 8 anos que levanta, é um morto que ressuscita. Tá, básica. O dia a dia de Pedro era assim. Coisa simples, só coisa normal. Ela levantou e foi preparar comida para os outros. Tipo, o defunto levantou e foi preparar comida para os outros. Tá achando que aproveitar que levantou vai trabalhar? Não, tipo assim. Aí você pensa, acabou, chega, né? Tá, um paralítico, uma cidade inteira. Um moço ressuscitou. Quase que a cidade toda aceitou Jesus. Tá bom, não tá? Não tá. Porque perto de Jope tinha outra cidade chamada Cesareia. E nessa cidade tinha um homem chamado Cornélio. Da legião dos romanos, o centurião Cornélio. Diz que era um homem misericordioso, temente a Deus, que dava constantes esmolas para o povo. E disse que na hora da oração das 3 da tarde, ele teve uma visão de um anjo entrando na casa dele. E ele se prostrou aos pés do anjo para adorar. E o anjo, olha o que o anjo falou, guarda isso. Adora a Deus, eu sou conservo teu. As tuas orações e as tuas esmolas são um memorial diante do Senhor. Uau, meu irmão. Mas manda alguém até Jope, procura na casa de um cara chamado Simão, o curtidor. Tem um outro Simão chamado Pedro que está hospedado lá, e manda trazer esse cara porque ele tem uma coisa para falar para você. Meu irmão, o anjo podia falar, mas Deus quer que a sua igreja trabalhe com ele. Amém?
Porque Deus não só quer fazer uma coisa na vida de Cornélio, Deus quer fazer uma coisa na vida da igreja. Amém? Nisso, o cara não titubeou, chamou uns servos, uns soldados, falou: olha, vai em Jope, procura na casa de tal Simão, curtidor, tem um tal Simão chamado Pedro, traz ele aqui porque ele tem um negócio para me falar. E os caras continuam e vão. Nisso, nessa mesma hora, Pedro está lá, na hora do almoço, com fome, preparando comidas. Crente é sempre assim, você percebe que tem papo de comida o tempo inteiro. E aí ele sobe no terraço para orar, e ele tem uma visão com o quê? Comida, óbvio. Um lençol que descia do céu, só que nesse lençol tinha todo tipo de animal impuro para o judeu, répteis, quadrúpedes. E uma voz do céu que dizia: mata e come. E Pedro olha para o céu e diz: não, de forma alguma, porque jamais desceu na minha boca coisa comum ou impura. Mano, é Deus que está falando para ele, mas ele é crente demais. E aí a voz do céu dizia: não chame de impuro o que eu santifiquei. Glória a Deus, beleza, glória a Deus. Mas pensem como Pedro era uma figura, porque a visão tem que se repetir 3 vezes. O mesmo lençol, a mesma voz, o mesmo não como. Termina as 3 visões e Pedro não entendeu o que isso quer dizer. Nisso aparece a polícia na porta. Mano, a igreja naqueles tempos, apareceu polícia, a casa caiu. Só que Pedro é um homem que ouve Deus, cara. E naquela hora o Espírito Santo cola nele e diz assim: vai, porque fui eu que enviei. E Pedro desce na segurança. Não, aí eles falam: vem com a gente para Cesareia, porque você tem que vir. E Pedro vai. E quando Pedro chega, 2 dias depois, a casa de Cornélio está cheia de gente. Cara, esse cara correu o risco de pagar o mico dos séculos. Ele chamou gente, os vizinhos, amigos, dizendo: apareceu um anjo aqui dentro de casa que me mandou chamar um cara que eu nunca vi numa cidade que é longe daqui, e eu estou esperando ele vir e vocês têm que vir aqui. Tipo, mano, olha o risco que esse cara correu. E de repente, abre a porta e entra o tal do Simão Pedro dentro de casa, velho. O cara existe. O cara veio. Amém? E Cornélio é tão bonitinho. Cornélio vê Pedro, cara, ele se prostra para adorar. Agora olha que lindo isso, cara. Olha que sinal, isso fica uma aula pra gente, tá bom? Porque o cara se prostra para adorar Pedro, e Pedro fala: levanta, irmão, adora a Deus, eu sou conservo teu. Cara, quando a igreja falar que nem um anjo, não imaginou? Tipo, isso pra mim já bastava. Tipo assim, cara, o anjo apareceu, falou a mesma coisa que tu fala. Tipo, quer dizer que é uma cultura do céu que vocês têm? Adora a Deus, porque eu sou conservo teu. E naquela hora Pedro tá, ok, vocês sabem que não é lícito para um judeu sequer entrar na casa de um gentio. Eu estou desconfortável aqui, eu quero saber o que é que eu estou fazendo aqui. E aí Cornélio contou a visão que ele teve. Naquela hora Pedro se tocou da visão que ele também teve. Ou seja, Deus está te dando uma boa semente, Ele está preparando uma boa terra. Cara, a mesma coisa, Deus mostrou Pedro para Cornélio antes de convencer Pedro aí. Isso é muito lindo. E quando Cornélio conta a visão, aí Pedro fala: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. E naquela hora Pedro então começa a falar de Jesus. Nós comemos e bebemos com Ele, porque Ele morreu, mas ressuscitou. Enquanto Pedro fala, nem terminou a pregação, meu irmão, o Espírito Santo caiu sobre todos naquela casa. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas. Meu irmão, e pasme, eu e você estamos aqui hoje por causa desse evento. Amém? Por causa daquele evento, daquele destravamento. A primeira vez que o Espírito Santo caiu no meio dos gentios. Pedro, a pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja, podia assinar embaixo de que é Deus fazendo isso no meio dos gentios. Eu nunca mais ouvi falar de Cornélio na Bíblia.
Mas eu sei que o que aconteceu na casa dele espalhou para minha casa, espalhou para a sua casa. Ele está se espalhando e vem se espalhando e não para de se espalhar. Eu quero que você perceba que Deus está liberando uma estação como essa sobre nós, sobre a sua igreja. Abrindo, dilatando os nossos ouvidos. Essa canção que a gente cantou aqui no começo, dá-me ouvidos para ouvir. Eu preciso ouvir o que o Espírito diz à igreja. Eu não quero simplesmente fazer boas obras porque eu acho bonitinhas. Eu quero estar pronto, ainda que eu esteja de boa o dia inteiro sem fazer nada. Mas por que eu não estou fazendo nada? Para a hora que Ele me mandar fazer alguma coisa, não ter nada me embaraçando. Não faça isso também, não é para virar vagabundo. Eu estou falando que é tempo de ficar de prontidão. É tempo de estar alerta. É tempo de você sair na rua e estar pronto para Deus fazer alguma coisa. Naquele rolê que você vai na padaria, na ida para o banco, na ida para o correio. Em algum lugar Deus está preparando alguma coisa. Você precisa estar com os ouvidos bem abertos. Agora, é bem subjetivo ficar te falando a respeito de ouvir Deus, sem te dar pelo menos uma dica de como fazer isso na prática. Estão prontos para isso? É aqui que eu encerro. Amém? Deixa eu até ver que horas são. Glória a Deus, estou no tempo, meu irmão, sou crente. Eu me lembro de ter visto um filme cristão, não sei se chamava Furious Love ou Holy Ghost, eu não sei qual desses filmes é, que aparece em determinado momento uma missionária americana chamada Heidi Baker, que tem um trabalho na África fantástico, uma mulher de Deus fantástica. E ela fala algo sobre ouvir a voz de Deus, e eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo. Ela disse: ouvir a voz de Deus é como ouvir uma língua que você não entende. Você começa a ouvir aquilo e não faz muito sentido. Mas então você começa a se corresponder. E é como se numa frase você pegasse uma palavra ou outra. Até que você começa a entender mais ou menos o que ele quer dizer com aquilo. E de tanto você corresponder com ele, uma hora você está falando fluentemente essa nova língua. Vou dar um exemplo bem bobo. Nessa pandemia, eu não sei quantos de vocês aproveitaram o tempo que tinha para estudar. Eu aproveitei o meu tempo para estudar. Eu tenho uma situação. Minha esposa, aquela que pregou para vocês, a única que eu tenho, ela é cidadã italiana. E cara, para mim é muito dar na cara de Satanás. Eu sou um paraibano de pai, mãe, avô e avó, virar italiano de uma hora para outra. Ia ser demais esse negócio. Eu falei, eu quero um passaporte italiano para mim também. Eu quero ser italiano também. E aí comecei a me inteirar de como é que eu fazia para virar italiano. Por matrimônio, né? A Alia pela família da avó dela e por casamento, por ser casado com ela. Comecei a me inteirar, fui no consulado, fui no despachante, e comecei a ver o que eu tinha que fazer. E o primeiro passo era pegar a minha certidão de casamento, tinha que mandar para um tradutor oficial, para mandar para Roma reconhecer o meu casamento, para reconhecer que a Ali casou comigo. Pronto, isso demorou 1 ano. Roma reconheceu que a Alexandra é casada comigo. Primeiro passo. E aí eu estava super felizinho. Final do ano passado, depois que chegou o documento de Roma, eu falei, eita, e agora? Cheguei, e agora, o que é que eu faço? Vamos começar o meu processo. Quais documentos vocês precisam de mim? Aí a moça lá do despachante falou, senhor Rodolfo, tem uma notícia para te dar. Tem uma notícia para te dar. Tem uma nova lei que para começar o seu processo, você precisa saber falar e escrever italiano. Falei, só? Não quer mais nada, não? Só falar e escrever italiano? Buffon, Pirlo, Spaghetti. Não, eu tinha que saber falar e escrever. Ela falou, demora um pouquinho, mas se empenha. Aí eu, obrigado. Cara, deu aquela desanimada. Eu falei, meu Deus do céu, mal falo português. Beleza, deixa pra lá. Vou morrer paraibano. Não tem problema não. Só que aí veio a pandemia. E eu não tinha o que fazer em casa. Eu falei, quer saber, cão? Vou iniciar o meu estudo.
Io ho cominciato con un'app di lingua. Dopo questo, ho cominciato a leggere la parola di Dio. Ma non ho con chi parlare. Nessuno della famiglia della mia moglie parla italiano, solo io. Era estranho no começo, mas aí eu zerei o aplicativo de línguas e comecei a fazer meu devocional italiano. Agora eu só leio a Bíblia em italiano e leio notícia de futebol só em italiano. Sabe para quê? Para treinar o meu ouvido, para treinar o meu olho, para treinar a minha boca. Então aquela língua que era estranha, ela já não é mais tão estranha assim. Agora eu assisto uma série italiana e eu quase entendo tudo que falam por causa do sotaque. Às vezes é bem difícil, mas você começa, vai pegando. Aonde eu quero chegar, meu querido? Deus tem uma língua para falar contigo. Amém? Você começa a estudar essa língua e estuda ela de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, lê ela de noite. E quando você não tiver nada o que fazer, em vez de ir para o Instagram, vai estudar essa língua nova, que tudo que Deus tem para falar com você está aqui. E você vai estudando, daqui a pouco você está no meio da rua e aquela voz começa a falar contigo naquela língua que agora você está começando a entender melhor. E você vai percebendo que Deus fala o tempo inteiro, era você que não percebia. E você vai começar a ficar apaixonado por isso, e aí você começa a interagir com Ele, e agora Deus está falando em tempo. Aí você teve aquele sonho louco, e você não sabe se foi a pizza que você comeu, ou se foi o Espírito Santo de Deus te dando uma revelação. Mas você tem o dicionário de Deus para saber se é viagem ou se é Deus falando. Então você pega e vai colar. Sabe, quando eu estou estudando, lendo notícia em italiano, às vezes tem uma palavra ou outra, o tempo inteiro, porque são muitas palavras. Sempre aparece uma palavra que eu não conheço. Aí eu vou no dicionário, dou uma colada e descubro que palavra que ela quer dizer. É a palavra do dia, uma palavra nova que eu aprendi todo dia. Ou seja, eu nunca vou saber tudo. Eu vou precisar estar o tempo inteiro estudando, fazendo download. O download colocando isso para dentro, até que seja natural para mim. E eu não vejo a hora de encontrar alguém com quem eu possa falar na mesma língua. Deus está preparando um povo. Irmãos, você pode falar que você perdeu sua liberdade nessa pandemia. Você pode falar que você perdeu estudos nessa pandemia. Você pode falar que você perdeu trabalho nessa pandemia, mas você não pode negar que você ganhou tempo. Você ganhou tempo para mergulhar em Deus. Você ganhou tempo para erguer um altar de adoração dentro da sua casa, na sua vida. Você ganhou tempo para estudar a palavra de Deus. Você ganhou tempo para orar bastante. Você ganhou tempo para mergulhar nas coisas dele. Nós não temos desculpa, porque tem algo que Ele está construindo na sua igreja. Perceba uma coisa, esse ano nós tivemos o Descende, e o Descende é a respeito do envio. Todo mundo levantou o sapatinho e falou, eu vou. Engraçado, 2 semanas depois tudo travou, ninguém vai. Parece que é uma pegadinha. Eu volto a boca aqui para o microfone, irmão, pode baixar de novo ali, por favor. Parece uma pegadinha, mas não é. Numa live com um pastor amigo meu, que é um cara muito de Deus, ele falou algo tão óbvio. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas o Descende, ele é uma mutação de um movimento de oração e consagração que se chamava The Call. E o líder do The Call, um americano chamado Lou Engle, entendeu que o tempo do The Call acabou. Ele passou o The Call para essa nova liderança e agora o The Call se chama Descende. Ou seja, aquilo que era um chamado de oração e consagração, ele reunia milhares de jovens, né, lá em Washington, nos Estados Unidos, todos os anos, simplesmente para orar e jejuar. Agora é um movimento de envio, de missões. Só que quando aconteceu o Descende aqui no Brasil, tudo parou. E aí esse irmão me falou uma coisa óbvia. Ele falou, não existe Descende sem The Call. Ou seja, ninguém vai enquanto não vier para a consagração, para a oração e para o jejum.
Deus nos deu tempo para a gente consagrar, para a gente encher dele, para a gente estudar a palavra dele. Sabe por quê? Porque você pode ir para lugares que não tem uma igreja para você congregar, que não tem um monte de irmão, gente boa, uma liberdade como essa. Você vai ter que adorar a Deus sozinho, cara. Você vai ter que ir no monte sozinho, você vai ter que fazer tudo sozinho. E você vai ter que ser o alicerce de um povo. Deus está preparando uma boa terra e Ele está dando uma boa semente. As duas coisas são simultâneas. Enquanto Ele trabalha, a semente está caindo na tua mão. Quando a terra estiver pronta, Ele vai dizer, vai. E é nessa hora que você vai. E é tanta semente que você tem, meu irmão, que algumas vão cair pelo caminho. Mas tem aquela endereçada, cujo alvo é aquele que vai ficar para a história. Esse vai produzir muito fruto. E eu oro por uma geração que dê bom fruto para o Senhor. Se coloca de pé, por favor.